Graças e paz, queridos. Amém. É muito bom estarmos juntos louvando ao Senhor e oferecendo o nosso culto a Ele. Quero te convidar para abrir comigo sua Bíblia no livro de Ruth. Nós vamos ler alguns versículos a partir do capítulo 1 desse livro de Ruth. E, na verdade, o que eu vou ministrar aqui nesta noite, você precisa depois ler o livro inteiro para você conhecer um pouco mais dessa história. Se você não conhece, fica tranquilo que os 4 capítulos são curtos e é muito fácil você ler essa historinha. Você gasta aí 10, 15 minutos e consegue ler toda ela. Mas é uma história muito poderosa e nos ensina lições muito, muito impressionantes. Ruth capítulo 1, versículo 1 diz assim: nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra. E um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe com sua mulher e seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque e sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. Vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou com ela seus 2 filhos, os quais casaram-se com mulheres moabitas. Era o nome de uma órfã, o nome da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Então se dispôs ela com suas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Saiu, pois, ela com suas 2 noras do lugar onde estivera, e indo elas caminhando de volta para a terra de Judá, disse-lhes Noemi: ide, voltai cada uma à sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os que morreram e comigo. O Senhor vos dê que sejais felizes, cada uma em companhia de seu marido. E beijou-as. Elas, porém, choraram em alta voz, lhe disseram: não, iremos contigo ao teu povo. Porém Noemi disse: voltai, minhas filhas, por que iríeis comigo? Tenho eu ainda no ventre filhos, para que vos sejam por maridos? Tornai, filhas minhas, ide-vos embora, porque sou velha demais para ter marido. Ainda quando eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e houvesse filhos, esperá-lo-íeis até que viessem a ser grandes? Abster-vos-íeis de tomardes marido? Não, filhas minhas, porque por vossa causa a mim me amarga o ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. Então, de novo choraram em alta voz. Orfa, com um beijo, se despediu de sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Disse Noemi: eis que tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses. Também tu volta após a tua cunhada. Disse, porém, Ruth: não me instes para que te deixe e me obrigues a não seguir-te, porque onde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa senão a morte me separar de ti. Vendo, pois, Noemi que de todo estava resolvida a ir com ela, deixou de insistir com ela. Pai amado, fale conosco nessa noite. Obrigado pela tua palavra. Tua palavra é viva, tua palavra é eficaz, tua palavra é santa. Tua palavra nos limpa, nos transforma, nos restaura. Tua palavra cura nossos traumas,
lava nossos pecados. Tua palavra renova nossa mente, alegra o nosso coração, renova a nossa fé. A Tua palavra nos mostra o caminho que devemos seguir. A Tua palavra nos liberta daquilo que é mortal. Nessa noite nós precisamos dela, Senhor. Fale ao nosso coração, ministre ao nosso coração. Nós somos dependentes do Senhor. A Tua igreja está reunida no Teu nome, na Tua presença, para ouvir a Tua voz. Fale-nos por meio dessa história, por meio dessa experiência, desse exemplo de vida, e ministra-nos nessa noite de forma poderosa. Nós oramos a Ti no nome de Jesus. Amém e amém. A história de Ruth, Noemi, com a sua família, é uma história muito linda. E nós temos algumas lições muito importantes que podemos aprender com essa história. Nós precisamos dar uma olhada num panorama geral desse texto, desses 4 capítulos, para a gente ter uma certa noção de como essa história acontece, para nós então extrairmos algumas lições importantes. Esse livro é considerado pelos críticos literários como um romance completo, perfeito, devido à maneira como ele é amarrado, a maneira como essa história começa e termina, os tramas que envolvem todas essas situações que eles vivem, realmente faz desse livro um livro impressionante. É difícil você ler esse livro sem chorar, sem ficar num momento desesperado, triste, e no outro momento empolgado e feliz com a maneira como Deus conduz toda a história dessa família. Esse livro foi escrito para os judeus, primeiramente para os judeus, num contexto machista, num contexto segregador, mas curiosamente, o escritor desse livro fez questão de colocar o nome de uma mulher gentílica, não de uma mulher judia, mas de uma mulher gentílica, pagã e descendente de um povo rejeitado por Deus. Se você ler a história dessa mulher, a história do povo a qual pertencia essa mulher, você vai ver que os moabitas eram um povo que não podia entrar na casa do Senhor até a 3ª e 4ª geração. Mas por providência divina, Deus permite que o nome de uma mulher gentílica, uma mulher amaldiçoada, pudesse se tornar o título desse livro que mostra a graça de Deus de uma maneira tão maravilhosa, impressionante. Provavelmente esse livro foi escrito no tempo dos juízes, especialmente nos tempos em que se levantou Gideão para libertar Israel daquela fome que havia assolado aquela região toda, por conta da invasão dos midianitas e de todos aqueles inimigos que tiraram todo o sustento de Israel. Acredita-se que quem escreveu esse livro foi Samuel, por causa do estilo literário, por causa de alguns fatores específicos que você encontra nesse livro. Agora, esse livro é um livro histórico. Você pode apenas ler a história dessa mulher, ficar admirado com o que aconteceu com ela, ficar impressionado com a maneira como Deus agiu e não tirar lição nenhuma. Mas é um livro rico de lições, de exemplos, de princípios que nós podemos aprender. É uma história marcada, por um lado, por tragédias, sofrimentos, perdas, separações e decepções. Você olha tudo que essa família viveu e você só vê sofrimento, só decepção, só tragédia, separação, dor. Mas por outro lado, você encontra amor, compaixão, honra, restituição, milagres e esperança. No meio de uma tragédia tão grandiosa como essa, você encontra uma misericórdia muito maior se manifestando no meio daquilo tudo. Então nós vamos aprender algumas coisas sobre essa situação. Primeira coisa que a gente percebe nessa introdução, na leitura desse texto, é que o texto falou assim: houve fome nos dias em que os juízes julgavam a terra, houve fome na terra. Houve fome. É interessante que Belém, o nome Belém, significa casa do pão.
Era um lugar abençoado por Deus com provisão, com milagres de todas as ordens. A Bíblia fala que quando Israel foi para a terra prometida, Deus havia garantido que aquela terra seria uma terra de abundância, que mana leite e mel, uma terra onde eles colheriam frutos que eles não plantaram, eles viveriam em casas que eles não construíram, eles desfrutariam de uma abundância que eles não produziram, mas que Deus estava lhes dando. Mas agora eles estão passando por uma situação aparentemente sem sentido, porque na casa do pão estava tendo falta de pão. O pastor Hernandes Dias Lopes diz o seguinte, que o nome Belém passou a ser uma propaganda enganosa, porque enquanto ele era a casa do pão, na verdade ele não tinha mais pão para alimentar os seus filhos. Essa era a situação que eles estavam vivendo, mas não era por acaso. Se você abrir sua Bíblia comigo em Levítico, no capítulo 26, por favor, fique com sua Bíblia nas mãos e movimente aí essas páginas indo até Levítico. Levítico 26, versículo 18. O Senhor havia liberado uma palavra sobre o futuro dessa nação. E Ele disse que o que eles estavam vivendo poderia acontecer dependendo de como eles se comportariam diante de Deus e lá na terra que eles estavam vivendo. Versículo 18 diz assim, de Levítico 26: se ainda assim, com isto não me ouvirdes, tornarei a castigar-vos 7 vezes mais por causa dos vossos pecados. Quebrantarei a soberba da vossa força, e vos farei que os céus sejam como ferro e a terra como bronze. Debalde se gastará a vossa força, a vossa terra não dará a sua messe, e as árvores da terra não dará o seu fruto. Deus havia dito que se essa nação se esquecesse do Senhor, inevitavelmente viria maldições sobre ela, e as maldições se manifestariam nessas áreas físicas. Deus falou que o céu seria como bronze, a terra seria como ferro, as plantas não dariam o seu fruto, e eles teriam dificuldade de prover o alimento para a sobrevivência deles. Essa situação mostra algumas coisas importantes para nós. Uma delas é que realmente a nossa sobrevivência é fruto da bênção de Deus. Se Deus não abençoar uma nação, ela perece. Se uma nação esquecer Deus, se uma nação se voltar contra Deus, levantando altares, ídolos, e se prostrar diante deles, e esquecer que é Deus quem provê todo o sustento, tudo que é necessário para a sua sobrevivência, inevitavelmente essa nação começa a caminhar para a tragédia, para a desgraça, para o sofrimento. A gente tem visto isso ao longo da história e temos visto isso nos nossos dias numa medida um pouco diferente dessa aqui da história, mas nós também temos visto isso. Apesar de estarmos no tempo da graça, nós temos visto que a corrupção, que a maldade dos homens tem trazido consequência de forma geral sobre a humanidade, e muitas pessoas ao longo do tempo têm padecido, têm sofrido, têm passado necessidades, têm morrido por conta desses pecados coletivos da humanidade. Uma outra coisa que nós aprendemos é que toda essa situação que Israel viveu já era previsível. Deus havia anunciado para o povo eles não tinham a Bíblia completa, mas eles tinham a leitura da lei. Quando os juízes julgavam, normalmente eles repreendiam a nação pelos seus pecados, e mesmo assim, eles se desviaram, levantaram altares para si, se voltaram contra Deus, ou pelo menos viraram as costas para Deus e se prostraram diante desses deuses. E essa ausência de Deus trouxe maldições, trouxe sofrimento e proliferou o mal sobre a terra. A grande verdade é que não é possível vivermos longe de Deus e continuarmos contando com a bênção dEle, com a presença dEle. O Senhor diz assim: achegai-vos, a palavra diz assim: achegai-vos a Deus e Ele se achegará a vós. Mas quando nos afastamos de Deus, não podemos contar mais com a sua presença graciosa sobre a nossa vida. Mas diante dessa situação, a Bíblia diz que
a família de Elimeleque, sem consultar a Deus, sem uma direção clara de Deus, deixou Belém e se dirigiu a Moabe, uma região onde provavelmente tinha abundância, tinha oportunidades, tinha prosperidade, e se instalou ali. Você conhece a história, eu vou só relatar alguns pontos importantes para a gente extrair alguns princípios. A Bíblia diz que na chegada deles ali, logo eles se instalaram e morre o patriarca, morre o chefe da família, Elimeleque morre, deixando uma viúva e 2 filhos. Esses 2 filhos se casam, constituem família, mas não geram filhos e morrem, deixando 2 viúvas com a mãe, 3 viúvas. Foi uma situação muito difícil. Não dá para você ler essa história sem imaginar a crise, as interrogações, as dúvidas que essa família, que essas 3 mulheres passaram a ter a partir dessa situação que elas sofreram. 3 velórios, 3 viúvas, quanto sofrimento. Mas você vai ver algo interessante. Por exemplo, o nome desses falecidos nos diz algumas coisas. Por exemplo, Elimeleque significava Deus é o meu rei. E a gente às vezes declara Deus é o meu rei, Deus é o Senhor da minha vida. Mas nem sempre essa declaração significa que Ele sendo rei, nós estamos submissos e obedientes ao seu governo e à sua vontade. O nome dele, Deus é o meu rei. Mas a gente não percebe Elimeleque consultando a Deus, buscando uma direção de Deus, compartilhando com a sua esposa essa visão de ir para uma outra terra. A gente só percebe ele confiando numa possibilidade e ao mesmo tempo fugindo do ambiente que poderia haver provisão divina para a sua vida. Os 2 filhos têm nomes curiosos. Por exemplo, Malom significava doença ou enfermidade. Quilion significava quase morto ou definhamento. Eu fico pensando, qual é o pai que quando o filho nasce, ele olha e fala assim, quase morto. Né? Esse aqui está quase morto. E o outro fala assim, esse aqui está definhado. Então, definhamento, vamos chamar. Né? Enfermidade. É um nome estranho. Mas alguns estudiosos dizem que, como a gente sabe que os nomes hebraicos eram colocados de acordo com a circunstância, ou esses meninos nasceram num ambiente de fome, e por isso eles não tinham muita esperança que eles sobreviveriam, por isso já deu um nome assim, meio fatalista, já profetizando a desgraça na vida deles. Ou então esses meninos nasceram doentes, e naquele tempo não havia uma medicina avançada, e normalmente sobreviviam os mais fortes, por isso eles já esperavam que morreriam cedo, por isso chamaram desses nomes ridículos. Um nome que eu não aconselho você dar para os seus filhos quando eles nascerem. É melhor fazer como um professor de física do Jonatas fez. Chamou a sua filha de Fahrenheit. E ele perguntou assim, mas como é? Você tem irmão? Espero que o seu nome não seja também o nome da física. Ele falou, não, o nome dele é Celso. É melhor você dar um nome desse do que chamar seu filho de Malom e Quilion, né? Não é verdade? Bom, Noemi se chamava encantadora, agradável, doçura. Esse era o nome dela, era o que significava o nome dela. Mas diante dessa situação, é difícil você ficar encantada, né? É difícil você permanecer doce. É difícil você permanecer agradável por muito tempo. Diante de tudo que eles perderam, diante de tudo que elas sofreram naquela terra, você vê ela decidindo voltar para Belém. Muito difícil voltar quando você perde tanto. E ela então chama suas noras e diz o seguinte, olha, eu ouvi dizer que lá na nossa terra o Senhor visitou o seu povo. O Senhor trouxe misericórdia sobre a nação e nós temos então abundância de pão na nossa terra. E eu estou voltando para lá. Mas a disposição dela voltar também incluía apartar-se das suas noras, deixar suas noras.
Porque eu imagino que olhar para aquelas noras, olhar para aquelas mulheres viúvas dos seus próprios filhos, era manter viva na sua memória a dor, o sofrimento, a perda que ela teve numa terra que ela não gostaria de carregar nenhuma lembrança. E ela então decide voltar no capítulo 1, versículo 6, e ela se despede das suas noras, ela anuncia esse desejo de voltar, despede das suas noras e começa a caminhar em direção a Belém. E aí as suas noras começam a chorar e começam a insistir para continuar caminhando com ela até Belém, mas ela as convence. E ela fala com as duas, na verdade, dizendo o seguinte: olha, volta para a tua terra, volta para a tua mãe, volta para o teu povo, encontre o marido, case-se com ele, constitua família, porque eu não tenho nada mais para você. Eu não tenho mais filhos, não tenho marido, e ainda que eu tivesse um marido hoje, ou filhos ainda esta noite, vocês não poderiam esperar a vida toda para que eles crescessem e gerassem filhos. E casassem com vocês para constituir família e gerar filhos. Então, ela não via em si mesma nenhuma possibilidade de ajuda para aquelas noras que estavam viúvas. Então, ela queria se desligar delas completamente. Uma ficou convencida. Orfa voltou para sua casa, para os seus deuses, para o seu povo. Mas a Bíblia fala que Ruth se apegou a ela. E ela disse o seguinte: olha, não me instes para que te deixe, porque onde quer que fores irei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. E ela disse assim: que Deus me faça o que quiser, se outra coisa, senão a morte, me separar de ti. Ela faz uma aliança com a sua sogra. E a gente percebe nessa declaração de Ruth à sua sogra, eu falei um pouco sobre isso aqui de manhã, que embora essa declaração seja usada com esposa para marido e marido para esposa, numa época de casamento ou num encontro de casais, essa declaração foi usada de uma nora para com uma sogra. É a declaração de amor que uma nora tem para com a sua sogra. Sogra amargurada, sogra viúva, infeliz, que estava passando por uma situação muito difícil. E Ruth acaba se transformando num exemplo de nora que honra sua sogra, não por causa do marido, porque ela não tinha mais marido, mas por causa do princípio que ela entendia que era importante obedecer e seguir. Então Ruth faz uma declaração amorosa, uma declaração cristã, uma declaração que nos ensina muitas lições importantes que nós vamos aprender aqui, para uma pessoa que normalmente não é tão querida, pelo menos nas piadas que a gente ouve a respeito das sogras. Eu te pergunto, se você precisar levar sua sogra e seu sogro para morar dentro da sua casa, você faria isso? Talvez você levaria sua sogra, mas não levaria sua mãe. Isso pode acontecer. Mas eu te digo uma coisa, ainda que não seja necessário levar para casa, a verdade é que os nossos pais vão ficando mais velhos, e às vezes nós, como filhos, não ligamos, não damos atenção, não compramos um remédio quando eles precisam, não assumimos alguma responsabilidade que porventura eles estejam tendo. Talvez, na verdade, se o filho vai ajudar o seu pai, a esposa fica chateada. Mas na verdade deve haver um comprometimento entre marido e esposa a respeito disso, para que se o marido decide ajudar o pai, a esposa deveria concordar. Se a esposa precisa ajudar a mãe ou o pai, o marido deveria concordar, porque isso é um princípio bíblico. Isso é um princípio importante para honrar o seu pai e a sua mãe. Isso não é apenas para quando você é jovem ou criança e está lá na casa dele, mas depois de casado também, esse princípio continua valendo, para que você tenha muita vida sobre a terra, longa vida sobre a terra, como a Bíblia diz. Seu pai está velho, ou sua mãe está velha, você já é casado, já tem filhos, tem suas obrigações, mas você continua sendo filho, e a honra ao seu pai e à sua mãe continua sendo necessária, independente da idade. Então nós aprendemos isso com Ruth. E quando elas decidem voltar então para Belém, Ruth e a sua sogra, e chegam em Belém, as mulheres vêm abraçá-la, vêm consolá-las,
e chamam ela de Noemi. Você pode ver isso no capítulo 1, versículo 19. Mas ela fala assim: não me chame Noemi. Eu não me chamo mais Noemi. Chamem-me de Mara, porque ditosa eu saí daqui, mas grande amargura me tem dado o Senhor. Por isso meu nome agora é Mara. E ela então assume um nome que dizia o que ela sentia, que retratava o seu sofrimento, que retratava as suas perdas, que revelavam como estava seu coração por dentro. Você percebe nessa mulher não só a perda, mas uma decepção com Deus, uma tristeza com Deus. Ela tinha um entendimento de que o sofrimento dela era juízo de Deus, era culpa de Deus. Ela não estava muito bem com Deus. Certas situações da nossa vida, estando nós certos ou não, na maioria das vezes estamos errados, talvez em todas elas, mas muitas vezes algumas pessoas têm raiva de Deus. Algumas pessoas se sentem revoltadas contra o Senhor por conta daquilo que estão passando. E aí, até que elas entendem o quadro todo, porque aqui nós estamos vendo só o início da história, aqui nós estamos vendo só o começo do sofrimento dessa mulher, mas não estamos vendo o final. Nós podemos ver o final porque o texto já está escrito, mas ela não conhecia o futuro, ela não sabia o que Deus estava preparando para ela. Então até aquele momento, ela olhava para tudo, perdeu o marido, perdeu 2 filhos, saiu rica, voltou pobre. Ela olhava para aquilo tudo e não conseguia ver bondade de Deus, não conseguia ver graça de Deus, não conseguia ver perspectiva de futuro, não conseguia enxergar esperança nenhuma para a situação que ela estava passando. E ela falou assim: me chame de Mara, porque é isso que eu sou, amarga, infeliz. Eu não tenho mais motivo para ser chamada de agradável e coisas desse tipo. Então, queridos, o que nós podemos aprender com essa história? Que lições nós podemos aprender com Noemi, com Boaz, que é um próximo personagem da história, e com Ruth? Nós vamos aprender algumas lições muito interessantes. Olha bem, a primeira coisa que nós aprendemos é que, apesar das dificuldades e do sofrimento que qualquer um de nós pode passar, é possível agregar valor às pessoas, é possível abençoar as pessoas que estão perto de nós, apesar do que estamos sentindo ou sofrendo. Noemi estava amarga, Noemi gemia por tudo que ela havia passado, por tudo que lhe ocorrera. Ela estava provavelmente em conflito com Deus. Ela não tinha esperança nenhuma de futuro, como eu acabei de dizer. Ela não tinha perspectiva de esperança, ela não entendia o que estava acontecendo com ela. Contudo, ela continuou sendo uma pessoa cativante e querida para suas noras, a ponto das suas noras não quererem deixá-las. Você imagina se uma nora que não gosta da sua sogra tivesse a oportunidade de se livrar dela, de forma legal, legítima. Essas aqui tiveram essa oportunidade, mas na verdade elas não usaram essa oportunidade, elas não quiseram, pelo menos Ruth não quis. E elas estavam chorando, abraçando, beijando e cheia de amor para com a sua sogra, porque apesar do que ela estava passando, ela era uma pessoa cativante, amorosa, graciosa. Ela era uma pessoa boa para suas noras, apesar do que elas estavam sofrendo. Você percebe também que Noemi era uma boa crente, porque com tudo que ela estava sofrendo, Ruth quis o Deus de Noemi. Ruth falou assim: o teu Deus é o meu Deus, o teu povo é o meu povo, aonde você for eu quero ir. Você não quer estar com alguém que não dá um bom testemunho? Você não quer andar com pessoas que realmente não são agradáveis, não são confiáveis? Mas se essa mulher queria ir com a sua sogra até a morte, estava disposta a abrir mão da sua vida, da sua juventude, das oportunidades de casar e constituir uma família, para andar com a sua sogra, é porque essa sogra era uma boa crente, tinha um bom testemunho e estava influenciando as decisões dessa mulher. Então eu vejo a importância de nós, de forma geral, darmos bom testemunho no meio das dificuldades, no meio das crises. E eu vejo isso, recentemente nós vimos, o mundo inteiro viu,
uma cantora que já era conhecida no Brasil, mas não tanto quanto ela se tornou depois que ela perdeu o filho dela recentemente, que foi aquela Èxila. A gente conhece a Èxila há muitos anos, mas a gente não conhecia ela tão profundamente quanto nós conhecemos ela agora. Aquela música que ela acabou de fazer, O Milagre Sou Eu. Eu imagino que a música mais difícil para uma mãe cantar. Talvez era melhor ela cantar O Milagre é Ele, lá no céu, do que ela cantar O Milagre Sou Eu, sabendo que ela não pode abraçá-lo mais. Mas essa mulher perdeu o filho, ela lutou pela saúde do filho, pela salvação física do seu filho, mas ao perder, ela deu um testemunho de fé. As televisões do Brasil inteiro quiseram ouvi-la. As pessoas estão chamando ela em tudo que é evento do Brasil e do mundo, para compartilhar o que ela tem passado por causa do testemunho que ela deu no sofrimento. Às vezes, queridos, Deus é glorificado pela maneira como nós reagimos às situações que nos acontecem. Ele não é só glorificado quando você chega aqui e fala assim: olha, eu profetizei e aconteceu, eu investi, tive retorno, eu ofertei e colhi, eu fiz tal coisa, e a pessoa saiu do CTI e está curada. Às vezes a morte também produz um testemunho poderoso. As perdas produzem um testemunho impressionante, e Deus é glorificado quando nós ganhamos, mas Ele é glorificado também quando nós perdemos. Ele é glorificado nessas circunstâncias todas, porque Ele é Deus, e Ele é condutor da história. Uma pessoa também que nós perdemos recentemente, que foi a Elcione. Enquanto ela esteve viva, ela deu testemunho, até no sofrimento todo que ela passou. A vida dela foi um testemunho impressionante para a sua família, para as pessoas que conheceram, para os irmãos que ajudaram durante todo esse processo. Todos eles foram abençoados e impactados com a fé, com a confiança, com a postura que ela teve diante daquele sofrimento. Então a gente percebe nessa mulher aqui, que apesar dos conflitos que ela tinha com Deus e com a própria vida, com a própria existência dela, ela deu um bom testemunho, ela exalou um perfume impressionante, que ela possa nos servir de modelo, né, de crentes para essa geração. Uma outra coisa que eu aprendo é que a graça de Deus, ela conduz a nossa história, mesmo quando nós não acreditamos que ela está sendo conduzida. Por exemplo, Noemi não tinha esperança de ajudar Ruth e a sua outra nora órfã. A Bíblia diz que ela exclama, né, para suas noras, dizendo o seguinte: olha, eu não tenho filhos, eu não tenho marido, e ainda que esta noite eu tivesse marido e filhos, esperá-lo-íeis crescer para que se casassem com vocês e gerassem filhos. Ou seja, ela estava dizendo o seguinte: eu não posso fazer nada por vocês mais, acabou. Mas a gente percebe nessa declaração de Noemi que ela depositava nela mesma a responsabilidade de ajudar as suas noras. Ela pensava que somente ela poderia ajudá-las se ela estivesse junto consigo. Mas na verdade ela não sabia que Deus podia fazer uma história diferente. Deus podia criar um caminho novo para essa situação. Muitas vezes nós lidamos com certas situações que nós falamos assim: olha, não tem saída, acabou, é o fim. Acabou para mim, acabou para você, mas para Deus não tem nada que acabou. Deus não conhece impossível, Deus não tem limite, Ele não está limitado a nada, Ele é Senhor, é Ele que escreve a história, é Ele que guia as nossas vidas. Então você diz que acabou, porque você está olhando na sua perspectiva. Talvez na perspectiva de Deus nem começou ainda, vai começar daqui a pouco. Você está falando: não, acabou, terminou tudo. Acabou nada. Deus está fazendo algo novo na sua vida. Esses dias para trás, lá nesse período que eu estou nos Estados Unidos, eu fiz vários exames do meu estado de saúde, aqui mesmo no Brasil. Eu fiz vários exames e cada um me tratou de uma maneira. Tomei remédio para alergia, tomei remédio para, sei lá, um monte de coisa, mas não tinha nada dessas coisas. Quando eu cheguei lá nos Estados Unidos, fui examinado por alguns médicos diferentes, até que um médico falou o seguinte: olha, você tem uma hemorragia na sua corda vocal.
E ele fala assim: eu não sei como você está falando ainda. Você não devia estar falando. E eu então, ouvindo dele isso, ele falou o seguinte: o que você faz? Eu falei: eu sou pastor. Ele falou: esquece isso. Você nunca mais pode ser pastor. Amém. Depois ele falou o seguinte: na verdade você tem que tomar uma decisão de não abrir a sua boca, nem na sua casa, nem com seus filhos, nem com a sua mulher, até que a sua garganta comece a melhorar e você realmente estanque esse sangramento aí. Eu falei: não tem um remédio, não tem um tratamento, não tem uma cirurgia. Ele falou o seguinte: nesse lugar aí não tem nada que se possa fazer. Você não pode ser operado, não tem nenhum remédio que chegue até lá, não tem nenhum exercício vocal para você resolver esse problema. A única coisa que você pode fazer é repousar a sua garganta. Aí quando ele falou isso para mim, eu comecei a pensar: minha ferramenta de trabalho é minha garganta. Então, acabou meu ministério. Eu não posso mais pregar, eu vou só escrever agora. Eu não posso mais pregar. A questão é que quando essa garganta sangra e quando ela começa a doer, me dá uma indisposição geral no meu corpo e eu também não consigo escrever. Minha cabeça não fica muito criativa. Eu fico desanimado, abatido e eu não consigo fazer nada. Aí na sua mente vem aquele pensamento assim: acabou, não tem jeito mais. Acabou para mim. Acabou para o homem. Para Deus acabou? Quem fez a garganta? Quem criou o homem? Foi Ele. Se Ele disser acabou, não tem ninguém que fala que não acabou. Mas enquanto Ele falar que não acabou, eu prego sangrando, eu prego com dor, eu prego até não poder mais, porque é Ele que fez isso, é Ele que pode fazer o milagre. Essas horas, queridos, nós olhamos como Noemi olhou, e ela falou: eu não posso fazer nada por você. Mas Ruth não estava esperando isso. Ruth estava apenas querendo honrar sua sogra, estava apenas querendo ser grato a Deus, e na verdade talvez ela estava até sendo um pouco egoísta. Ela não estava querendo perder a bênção de Deus que ela via na sua sogra, apesar das tragédias que a família estava sofrendo. Será que a gente consegue ver Deus no sofrimento? Será que a gente consegue ver Deus numa calamidade tão grande quanto essa? Deus estava lá, estava ou não estava? Ou era o diabo que estava lá? Quem estava com Noemi, Deus ou o diabo? Se você ler a história toda, você vai ver, você não vai ver nem, você não consegue achar o nome do diabo aqui. Você vai vendo na história toda Deus conduzindo cada passo dessa família. Depois você vai ver algo interessante, que quando Noemi chega em Belém, você tem que ler a história para você compreender isso melhor, mas havia uma lei no Antigo Testamento que, quando você chega numa terra, se você é estrangeiro ou se você é do povo, e você está passando necessidade, está passando fome, você é um órfão, uma viúva, ou um faminto qualquer, você podia entrar na lavoura e pegar espigas, ou os grãos que caíam sobre a terra. É chamada de a lei da rebusca. Essa família sabia disso. E quando eles chegaram lá, a Bíblia diz que eles chegaram no tempo da cega. E Noemi foi para sua casa, mas Ruth foi para a lavoura com a bênção da sua sogra, para colher alguns grãos, para prover comida para sua sogra. Provavelmente ela já era uma mulher mais velha, e Ruth foi trabalhar para prover o sustento da sua sogra. E aí eu vejo algo interessante. Eles foram para a fazenda de um homem chamado Boaz. E quem era Boaz? Quem era esse homem? Por que Deus criou um meio para que ela fosse justamente para a terra de Boaz? Boaz era um parente, depois nós vamos falar sobre isso. Esse Boaz, ele era nada menos do que filho de uma outra mulher gentílica, que era Raabe. Ele tinha uma história muito parecida com a de Ruth. A mãe dele tinha sido uma prostituta cultural em Jericó, salva por Josué quando a terra foi conquistada. Você lembra da história? Raabe casou-se com Salmão.
que eram pais de Boaz. Raabe e Salmão, pais de Boaz. Mas quem era Salmão? Salmão pertencia à quinta geração dos descendentes de uma pessoa chamada Pérez. E quem era Pérez? Pérez foi filho de uma mulher que perdeu também o seu marido e não tinha como suscitar descendência ao nome do seu marido. O seu marido tinha um irmão mais novo que o pai não quis dar em casamento para essa nora. O nome dele era Judá. Ela armou um esquema, se fingiu de prostituta na entrada de uma cidade. Quando Judá estava passando de viagem, ela o chamou e ele entrou na sua tenda, se envolveu sexualmente com ela, sem reconhecê-la. E aí, depois saiu a notícia que ela estava grávida. E ele disse, ela tem que morrer. Trouxeram ela para ser morta e ela falou assim, olha, de quem foi esse bordão e de quem foi esse anel? É que eu estou grávida. E quando a notícia chega, ele fala assim, então, eu mereço mais a morte do que ela. Então você olha essa história toda, você vai perceber o seguinte, que Ruth foi justamente para a fazenda de um homem que sabia exatamente o que era estar em situação difícil, o que era ser gentílico, o que era ser alguém debaixo de maldição, o que era estar numa situação conflituosa e receber a graça de Deus no meio dessa tragédia toda. Qualquer um outro judeu não abençoaria Ruth, mas esse aqui tinha uma história diferente, e ele podia ser um canal de bênção, de graça, de misericórdia, para com a vida dessa mulher. Você acha que quem inventou isso? Quem foi que amarrou essa história de uma maneira tão linda? Só pode ser o nosso Deus. Deus é bom para fazer isso. Deus é bom para transformar maldição em bênção, para transformar uma confusão na mais perfeita ordem. Ele é bom para reverter as situações, para nos abençoar quando pensamos que não tem jeito mais. Você olha na sua perspectiva e acha que está tudo acabado. Deus entra em cena e revela um caminho novo para você. Agora, quando você olha para essa história, você não consegue continuar lendo sem prestar atenção na figura desse homem chamado Boaz. Quem era Boaz? Se você considerar ele apenas como um fazendeiro, parente de Ruth, já é uma coisa muito boa, mas Boaz na teologia é um tipo de Cristo. E o que Boaz fez com Ruth é muito parecido com o que Deus faz conosco quando Ele nos recebe por meio de Jesus. Por exemplo, o nome de Boaz, nele há força. O nome de Boaz representa algo muito interessante em Jesus. Nele há força, há poder. Quando ele ressuscitou, ele disse, todo o poder me foi dado no céu e na terra. Boaz significa, nele há força. Ele não era uma pessoa qualquer, ele era um homem forte na sua terra. Ele era um homem respeitado, conhecido, poderoso, um homem de caráter, um homem de Deus e um homem forte. Uma outra coisa interessante é que ele era um parente de sangue da família de Noemi. E isso era muito importante naquele tempo. Quando Israel possuiu a terra, Deus mandou construir as cidades-refúgio, as 8 cidades-refúgio, para que o criminoso pudesse correr para elas quando ele matasse alguém por acidente ou criminosamente. E ele fugia para lá, para que ele ficasse protegido naquela cidade e pudesse receber um julgamento digno. Só que tinha uma coisa: se um parente próximo da vítima assassinada conseguisse correr mais depressa do que esse criminoso e o alcançasse no caminho, ele poderia matá-lo se ele estivesse fora da cidade de refúgio. Mas se ele estivesse dentro da cidade de refúgio, ele não poderia mais fazer nada. Ele tinha que esperar o julgamento. Então, esse parente de sangue, ele tanto era o vingador da família, quanto ele era o resgatador da família. Isso acontecia da seguinte maneira: quando alguém perdia uma propriedade, no tempo
num tempo próximo, ele podia ir lá e comprar aquela propriedade de novo para manter essa propriedade na família. Se morria um marido, ele podia prover um marido para aquela viúva, para que o nome daquele falecido continuasse perpetuando sobre a terra. Então, o parente divino era muito importante. Boaz era um parente divino de Ruth. Assim como Jesus é um parente próximo nosso, um parente próximo. Na verdade, ele era um parente de sangue e Jesus é um parente divino. No hebraico, essa palavra é Goel, que significa parente divino ou parente de sangue. Assim como Boaz era um parente de sangue, Jesus é um parente divino, porque nós somos a imagem e a semelhança de Deus. Deus pôde enviar Jesus na cruz para perdoar os nossos pecados, para cancelar a nossa dívida, para justificar-nos diante de Deus, para nos absolver da ira divina e nos prover vida eterna por meio do seu sangue na cruz. Então Boaz representa Cristo nessa situação em que ele está resgatando a dignidade de uma mulher que perdeu o seu marido, que perdeu a sua herança, que perdeu tudo que tinha e agora estava diante da possibilidade de ser resgatada. Uma outra coisa interessante é que ele a conhecia antes de tê-la encontrado. Quando Ruth começa a ver tudo que ele estava fazendo por ela, ela falou assim: olha, mas por que o Senhor usa de tanta benevolência para comigo? Ele falou o seguinte: olha, eu bem ouvi o que você fez à sua sogra e aos falecidos. Ele nunca tinha encontrado pessoalmente essa mulher, mas ele já sabia tudo sobre ela, já conhecia a fama dela. Assim é com você. Você estava lá no mundo, não sabe, pensava que Deus não estava nem aí para você, mas quando você veio a Ele, você descobriu que Ele já te conhecia profundamente, que Ele estava conduzindo a sua história, que Ele estava presente na sua vida, que Ele estava te livrando de muitas coisas, que Ele estava te guiando a essa experiência. Então, assim como Ele conhecia Ruth profundamente, Jesus também te conhece profundamente, apesar de você talvez não saber tanto sobre Ele, Ele já conhece todo o seu passado e todo o seu futuro, por isso Ele está conduzindo a sua vida. Agora, uma outra coisa interessante é que ele se dispôs a protegê-la. A Bíblia fala, lá no capítulo 2, versículo 9, que ele deu ordem aos homens para que não tocassem nela, para que não a molestassem. Da mesma maneira, Jesus, quando nos resgata da maldição, a Bíblia diz que o maligno não nos toca. Ele fala: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu lhes dou a vida eterna e o maligno não lhes toca. Da mesma maneira como esse homem protege Ruth, o Senhor tem nos liberado uma palavra de proteção para que o maligno não tenha poder de tocar naqueles que estão ligados a Jesus. Uma outra coisa que eu vejo nessa história é que ele a tratou com dignidade, mesmo sabendo que ela era estrangeira. Ela não tinha direitos, tantos direitos quanto ele dá para ela. Por exemplo, eles estavam sentados à mesa, estavam sentados juntos comendo, ele e os seus funcionários. Ruth estava lá no canto, porque ela não era funcionária, ela não era do povo de Israel, mas ela estava lá no canto e Boaz a convidou para estar junto com eles à mesa. Olha a sua história. Você era estranho, você não fazia parte do povo de Deus, você estava no pecado, vivendo uma vida sem limites, longe do Senhor, mas Ele te convidou para a comunhão com Ele. A Bíblia diz: se ouvirdes a minha voz, eu entrarei na sua casa, cearei com Ele e Ele comigo. O Senhor nos convida para esse ambiente de comunhão, assim como Boaz convidou Ruth, que era estrangeira, para sentar à mesa com eles e desfrutar dessa comunhão. Esse é o nosso relacionamento com Jesus. Uma outra coisa que eu vejo nesse homem é que ele tinha recursos para comprar a herança que a família de Ruth e de Noemi havia perdido. Assim como Pedro disse, lá em 1 de Pedro 1, versículo 18, ele diz que não foi com coisas não foi com coisas como prata e ouro que nós fomos resgatados da nossa vã maneira de viver, mas foi com o precioso sangue do Filho de Deus. Então, da mesma maneira como Boaz tinha recursos
para comprar a herança perdida de Ruth, Jesus também com seu próprio sangue comprou a nossa dignidade de volta, nos tornando filhos de Deus e nos recebendo no seio do Pai. Uma outra coisa que eu aprendo com essa história é que, além de ter recursos, ele estava disposto a resgatá-la. Teve uma situação lá naquele momento de receber Ruth na família, que tinha um outro parente que era mais próximo, que era mais chegado. Boaz então reúne com os homens na entrada da cidade e diz o seguinte: olha, você tem mais direito do que eu de comprá-la, então compre a herança e a propriedade que era da família. Ele falou: eu quero comprar. Então Boaz falou o seguinte: aquele que comprar a herança tem que ficar com Ruth e suscitar filho ao falecido marido. Aí ele falou: então não quero não, porque isso vai me dar problema, eu já sou casado, já tenho filhos. Então Boaz comprou a herança e recebeu Ruth como esposa. Então ele não só tinha recurso, mas ele tinha disposição de fazer isso. Quando Jesus morreu na cruz, ele não só podia pagar os nossos pecados, mas ele falou o seguinte: eu voluntariamente dou a minha vida, ninguém a tira de mim, eu voluntariamente a dou e a torno reaver. Então, queridos, é uma semelhança muito grande com Jesus, quando você analisa quem era Boaz e o que Jesus fez por nós. Ele também fez mais do que a lei exigia. Se você observar, desde o dia que ele conheceu Ruth, até o momento que ele se casou com ela, ele foi generoso, foi superabundante, ele foi gracioso com essa mulher, numa medida que ela não merecia do ponto de vista da lei. Ele fez mais do que a lei exigia, por causa do amor que ele tinha para com ela, por causa de quem ele sabia que ela era. Da mesma maneira, Deus fez mais do que nós merecíamos. Ele fez mais do que nós éramos dignos de receber. Nós merecíamos a condenação eterna, mas Ele nos deu vida eterna. Nós merecíamos estar separados de Deus, mas Ele nos deu o espírito de adoção. Ele nos fez seus filhos, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. É o que a palavra de Deus nos diz. E aí, nós aprendemos então algumas coisas com Ruth também. Nós aprendemos que as grandes conquistas que Ruth experimentou e que nós podemos experimentar nessa terra, elas não acontecem por acaso, mas elas vêm através da manifestação da graça de Deus, em resposta à nossa semeadura. Você não pode pensar que tudo vai acontecer de maravilhoso na sua vida, porque você merece, mas porque Deus é gracioso em responder à sua semeadura, e Ele é gracioso em fazer em nossas vidas aquilo que está na sua vontade, no seu coração. Então o que Ruth fez? Que qualquer um de nós aqui pode fazer pelos outros. O que Ruth fez pela sua sogra, que você pode fazer pelo seu discípulo, pelo seu discipulador, pelo irmão da igreja, pelo seu colega de trabalho, pelo seu colega da escola, ou por qualquer uma pessoa que está numa situação de necessidade. A primeira coisa que a Bíblia fala que Ruth fez é que ela se apegou à sua sogra. A sua sogra falou assim: vai para a sua casa, vai para o seu Deus, vai para o seu povo, vai para a sua terra, casa-se, constitua família. Mas a Bíblia diz que ela se apegou à sua sogra. A sua concunhada foi embora, mas ela se apegou à sua sogra. Foi uma decisão dela de ficar junta, de se unir a essa sogra e honrá-la. Então somos nós que decidimos. Isso é intencional. Isso é nós que queremos marcar a vida dos outros. Somos nós que decidimos ser bênção na vida do outro. Isso não é uma questão de Deus nos mandar. Tem muitas pessoas que falam assim: se Deus me mandar, eu dou essa camisa, eu faço qualquer coisa. Mas Deus não mandou, foi ela que quis. Foi ela que decidiu. Foi uma atitude de amor. Foi uma atitude de compromisso com aquela que deveria receber honra da sua sogra, da sua nora, mesmo o marido não estando vivo mais. Uma outra coisa que essa mulher fez, que foi agradável aos olhos de Deus, é que ela fez um juramento para a vida toda. Ela não fez um juramento para poucos dias. Ela falou o seguinte: faça-me o Senhor o que Ele quiser, se outra coisa, se não a morte, me separar de ti. Ou seja, ela abriu mão da juventude dela,
ela abriu mão da beleza dela, ela abriu mão da liberdade dela, para proteger a sua sogra durante toda a sua vida. Sabe, queridos, muitas vezes nós achamos que certas decisões que nós estamos tomando vai tirar de nós a nossa liberdade, os sonhos que Deus tem para nós, e nós falamos o seguinte: olha, se eu for fiel a Deus em tudo isso aqui, eu não vou ter oportunidade de casar, eu não vou ter oportunidade de conquistar a minha carreira profissional, eu não vou ter oportunidade de me tornar alguém na vida, e nós então abrimos mão de fazer o bem a uma determinada pessoa por causa das nossas aspirações egoístas. Mas essa mulher aqui não fez isso. Ela fez um juramento dizendo o seguinte: olha, eu não importo se eu morrer te ajudando, eu estou dando a minha vida para você. Isso é uma coisa rara nos dias de hoje, mas é o que nós encontramos no padrão do Evangelho que o Senhor deseja que nós vivamos, que nós tenhamos comprometimento uns com os outros, que nós tenhamos em honra uns aos outros. Uma outra coisa que ela fez é que ela deixou o seu povo para se unir ao povo de Deus, ao povo de Noemi. Ela deixou os seus deuses, ela deixou a sua fé, ela deixou tudo que ela tinha lá, a sua herança, para se unir ao povo de Deus, ao povo de Noemi e ao Deus de Noemi. Ela também honrou a sua sogra de várias maneiras. Um exemplo é quando ela foi cegar, quando ela foi colher os grãos. Ela não foi de forma independente, mas ela pediu a bênção da sua sogra e ela foi debaixo da bênção da sua sogra. Mas uma outra coisa interessante é que, além de Ruth honrar a sua sogra, ela era uma mulher muito disposta para trabalhar. Ela queria trabalhar não para suas conquistas particulares, mas ela quis trabalhar para prover sustento para sua sogra e para ela naquele tempo de crise. Porque um dia ela tinha sido muito rica, mas agora ela era muito pobre. Mas ela não perdeu o caráter e a dignidade que ela tinha. Ela não tinha vergonha de se arrastar no chão, de fazer uma coisa aparentemente humilhante. Ela estava disposta a conquistar o que Deus tinha para ela, apesar de tudo que ela estava passando. E aí, teve uma situação que ela foi chamada para sentar à mesa com aquele povo e comer com eles. A Bíblia diz lá no capítulo 2, versículo 14 a 18, que ela pegou o lanche que ela comeu, a comida que ela recebeu, separou a metade e guardou para levar para sua sogra. E quando ela encontrou a sua sogra, ela contou tudo que aquele homem tinha feito para ela, mas pegou um pouquinho de comida que ela separou para sua sogra e deu para ela. É um compromisso impressionante. Ela realmente tinha um amor e não só uma decisão firme, mas ela realmente tinha um comprometimento com Deus, por causa daquela mulher que ela decidiu adotar e cuidar enquanto ela estivesse viva. Então, deixa eu te dizer algumas coisas. Aquilo que aparentemente é insignificante, aquilo que parece ter pouco valor, aquilo que parece ter nenhum valor, quando você decide fazer determinadas coisas para Deus, ou em favor de outra pessoa, você pode ser ridicularizado até por pessoas da igreja, por parentes ou por amigos, mas você pode ser honrado e recompensado por Deus de uma maneira extraordinária. Você pode ser honrado por Deus e pode ser abençoado como essa mulher foi. Como essa história termina? Olha só, no capítulo 3, versículo 11 de Ruth, você vai ver a primeira fase do fim dessa história. Ele termina dizendo assim: deixa eu ler o versículo 10 e o 11. Diz assim: disse ele: bendita sejas tu do Senhor, minha filha. Melhor fizeste a tua última benevolência do que a primeira, pois não foste após jovens, quer pobres, quer ricos. Agora, pois, minha filha, não tenhas receio, tudo quanto dissestes eu te farei, pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Primeira coisa que eu vejo no desfecho dessa história é que ela construiu uma reputação poderosa em Belém. Não tem nada mais precioso para nós nessa terra do que um bom nome. Essa mulher chegou debaixo de uma tragédia, mas o nome dela
se destacou na cidade inteira. E o texto diz que toda a terra de Belém, toda a cidade de Belém sabia que ela era uma mulher virtuosa. Ela não era uma pagã, uma gentílica, uma mulher amaldiçoada. Ela era uma mulher virtuosa. E esse termo não era um termo para qualquer pessoa. Esse termo, ele encaixava bem numa mulher de Deus. E ela era exatamente isso. Uma outra coisa que essa mulher ganha é que Deus deu para ela um marido bom, justo, amoroso, rico e crente. Olha que conjunto de qualidades impressionantes. Bom, amoroso, justo, rico e crente. O cara ainda era crente. Quem está solteiro aí, pode receber. Os homens recebam a mulher nesse perfil. As mulheres recebam o homem nesse perfil. Mas não esqueça da semeadura que ela fez, viu? Não esqueça. Talvez para você receber o que Ruth recebeu, não queira passar pelo que ela passou, mas faça o que ela fez. Seja uma pessoa que honra, seja uma pessoa que abençoa. Uma outra coisa interessante é que ela gerou um filho, trazendo muita alegria para sua sogra. E aí, olha só o que acontece no capítulo 4, versículo 14 a 16. Eu estou pulando a história só para você ter uma noção geral. Versículo 13, melhor dizendo. 4:13, diz assim: assim tomou Boaz a Ruth, e ela passou a ser sua mulher, coabitou com ela, e o Senhor lhe concedeu que concebesse e teve um filho. Então as mulheres disseram a Noemi: seja o Senhor bendito, que não deixou hoje de te dar resgatador, e que seja afamado em Israel o nome deste. Ele será restaurador da tua vida e consolador da tua velhice, pois tua nora, que te ama, o deu à luz, e ele te é melhor do que 7 filhos. Olha que coisa interessante. Ela perdeu 2 filhos, mas ela ouviu as mulheres da cidade dizendo que Ruth era uma nora que amava sua sogra e deu um filho para ela, que valia mais do que 7. Você sabe que é muito difícil uma mulher falar bem de outra, principalmente se ela souber que a outra é melhor do que ela. Não é verdade? Você olha, a outra mulher é mais virtuosa, é mais amorosa, é mais crente, é mais cuidadosa, é mais tudo, e ela fala assim: nossa, essa mulher é demais, eu admiro ela. É muito difícil. Mas essa Ruth aqui, ela conquistou o coração das mulheres, ela conquistou o coração dos anciãos da cidade, ela conquistou a admiração da cidade inteira. A sogra dela estava cheia de alegria, porque ela tinha uma nora excepcional. Queridos, isso aqui não é só uma questão, não é só uma mensagem para noras e sogras. Não é disso que Deus quer que nós entendamos, como ser uma nora maravilhosa. Isso aqui é o que está explícito no texto. Mas o que eu vejo aqui não é só uma nora maravilhosa. Eu vejo aqui uma crente maravilhosa. Eu vejo aqui uma mulher de Deus com um testemunho impressionante. Eu vejo aqui uma sogra com um testemunho impressionante. E uma nora que se converteu por conta desse testemunho e se reproduziu no mesmo padrão de caráter, trazendo resgate, trazendo alegria, trazendo restituição a uma mulher que não tinha mais esperança e nem perspectiva de vida. Essa mulher aqui, Ruth, se tornou nada menos do que a bisavó do rei Davi, do que uma matriarca da linhagem de Jesus, como se diz na cultura judaica, a mãe de Jesus, por descendência. Então, queridos, será que Noemi sabia que ela seria ancestral de Jesus, depois de ter perdido seus 2 filhos e não poder dar continuidade ao nome da sua família? Será que ela sabia que Deus tinha reservado tudo isso para ela? Ela não sabia, mas Deus tinha tudo desenhado. Deus tinha um plano perfeito. Então eu quero desafiar você nessa noite a saber uma coisa:
Não pense que as tragédias da sua vida têm poder de encerrar a sua história. Na verdade, Deus vai endireitar o seu caminho. Deus vai escrever, Deus está escrevendo a sua história. Deus vai reverter a maldição em bênção, ou Ele já está revertendo a maldição em bênção, e fazer de você um vencedor, um conquistador, enquanto você andar com Ele e confiar no seu nome.